Olá, futuro universitário. Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma resolução do PAS, ano 2018, primeira etapa. Uma substância pode existir nas formas gasosa, líquida ou sólida, conforme as condições de temperatura e pressão. Sob determinadas condições, duas ou mais fases podem coexistir em equilíbrio. Os diagramas de fase são gráficos usados para ilustrar a relação entre as fases da matéria em função da pressão e da temperatura. Nesses diagramas, é possível encontrar as combinações de pressão e temperatura para as quais pode existir equilíbrio entre as fases sólida, líquida e gasosa. Por meio desses diagramas, também é possível identificar pontos de temperatura e de pressão específicos, que são os pontos de transição bem característicos, como o ponto de fusão normal, o ponto de ebulição normal e o ponto triplo, o qual representa as condições sob as quais as três fases da substância são capazes de coexistir. Item 72. No gráfico a seguir, que representa o diagrama de fases da água pura, identifique as fases sólida, líquida e gasosa, respectivamente pelos numerais 1, 2 e 3. E os pontos de fusão normal, de ebulição normal e o ponto triplo da água, respectivamente pelas letras A, B e C. Então, observe o diagrama. Nós temos aqui que essa curva, mais parecida com uma reta, é chamada curva de fusão. Nela, a substância pode coexistir no estado sólido e líquido. Esta outra curva é a curva de sublimação. Todos esses pontos mostram o conjunto de pressão e temperatura na qual a substância pode coexistir no estado sólido e vapor. E a curva de vaporização. Curva essa cujos pontos é o conjunto de pressão e temperatura onde a substância pode coexistir no estado líquido e de vapor. Então nós temos a curva de fusão, curva de sublimação, curva de vaporização. Esta região, então, é a região sólida. Aqui nós encontraremos a substância no estado sólido. Já nessa região 2 é líquido e na região 3 é de vapor. Observe que o enunciado não difere vapor de gás, mas existe uma diferença entre vapor e gás, que numa outra aula, num outro exercício, mostrarei para vocês qual é essa diferença. Portanto, o nível do mar, pressão normal, 1 atm. Aonde a pressão de atm encontra a curva de fusão, aqui nós temos a temperatura de fusão. Temperatura de fusão normal. Então, aqui é o ponto A. O ponto A, ele indica onde está ocorrendo a fusão normal. Se chegarmos até a curva de vaporização, esse ponto aqui nos informa quando está ocorrendo a vaporização normal, ebulição normal. E aqui, onde as três curvas se encontram, é chamado ponto triplo. Aqui a substância coexiste nas três fases, sólida, líquido e vapor. Se colocarmos água num recipiente e colocarmos com essa pressão do ponto triplo e a temperatura do ponto triplo, você vai ver um pouquinho de água no estado sólido, um pouquinho de água no estado líquido e um pouquinho de água no estado de vapor. Coexiste as três fases. Esse ponto é chamado de ponto triplo. Item 77. Considere que, na figura a seguir, ilustrativa de uma escultura do busto e da coroa de Nefertiti, os pontos identificados por CM1 e CM2 indiquem, respectivamente, as posições dos centros de massa da coroa e do busto de Nefertiti. Nessa situação, se a coroa e o busto tiverem a mesma massa, então o ponto CM da figura, o centro de massa da figura, indicará a posição correta do centro de massa resultante da escultura. Então, será que esse ponto aqui está marcando o centro de massa correto dessa escultura? Certo ou errado? Então, vamos pegar a nossa escultura, que está aqui, e vamos fazer o seguinte. Aqui é o centro de massa de 1, aqui é o centro de massa 2. Se eles têm a mesma massa, a porção 1 e a porção 2, o centro de massa tem que estar na linha que une os dois centros de massa.
Observe que isso não ocorre. Logo, nossa afirmativa está errada. Item 78. Considere que, em um papel quadriculado, no qual o lado de cada quadradinho mede meio centímetro, tenha sido desenhada uma projeção da estátua de Nefertiti, como mostra a figura a seguir. Neste caso, a área do desenho é inferior a 13 centímetros quadrados, certo ou errado? Então, observe que cada quadradinho tem meio centímetro de lado. Se tem meio centímetro de lado, a área de cada quadradinho é 0,25 centímetro quadrado. Se um quadradinho tem 0,25 quadrado, aqui nessa figura aproximadamente tem 23 quadradinhos, aproximadamente. Assim, podemos fazer uma estimativa. Se um quadradinho é 0,25 centímetros quadrados, para que tenhamos 13 centímetros quadrados, que é o valor aqui que está no enunciado, quantos quadradinhos precisaremos ter? Fazendo-se as contas, será de 52 quadradinhos. Veja que na figura nós não temos 52 quadradinhos. É um número menor, praticamente 23. Ó. Logo, o nosso enunciado está correto. A área do desenho é inferior a 13 centímetros quadrados, porque tem menos de 52 quadradinhos, com certeza. O Parthenon, que cobre uma área retangular de mais de 2.000 metros quadrados, é constituído de 46 colunas externas de mármore, algumas com mais de 10 metros de altura. Considerado uma das obras mais importantes da Grécia Antiga, ele levou apenas 8 anos para ser construído, devido à maestria dos gregos e de suas invenções, como as polias e os guindastes. Um dos possíveis mecanismos utilizados na construção do Parthenon, ilustrado de forma esquemática na figura precedente, consiste de uma haste simples que sustenta uma massa M, de peso P, com o auxílio de uma corda fixa de comprimento D. A haste está presa no solo no ponto B, onde existe um suporte que permite que ela gire livremente, e é estabilizada por meio de um cabo de comprimento C, que está preso no solo no ponto A. Na figura, alfa e beta são as medidas dos ângulos formados pelo cabo e pela haste com a direção horizontal, respectivamente, e θ é a medida do ângulo entre o cabo e a haste. Tendo como referência essas informações e considerando que o sistema seja ideal, julgue os itens que se seguem, 79, 80, 81 e 82. Item 79. Para que o sistema esteja em equilíbrio estático, é suficiente que o somatório das forças que nele atuam seja nulo. Um corpo extenso, para estar em equilíbrio estático, ele não pode nem transladar, e o que garante que ele não translada é a resultante das forças igual a zero. E ele também não pode girar, e o que garante que ele não gira o momento resultante é igual a zero. Então, para que ele esteja em equilíbrio, as duas condições devem ser satisfeitas simultaneamente, uma e outra. Logo, o nosso enunciado está errado. Item 80. Se a distância entre a extremidade superior da haste e o solo for igual à distância entre os pontos A e B, então na situação de equilíbrio estático, tendo a haste peso desprezível, a componente vertical da força que atua no ponto A terá módulo igual a P dividido por tangente beta, certo ou errado? Então aqui está a nossa estrutura. Vamos observar esse triângulo aqui, ó. Ângulo alfa e θ, serve esse triângulo. E esse outro triângulo aqui, ó, com ângulo beta. Sabemos que esse lado é x e esse lado é x. O enunciado falou que esses lados são iguais. Se esses lados são iguais, podemos escrever o seguinte, olha. E esse comprimento aqui, ó, da barra, nós vamos chamar de L. Logo, nós vamos aplicar a lei dos senos aqui nesse triângulo. Escrevendo a lei dos senos, temos que seno de alfa está para L,
assim como o seno de θ está para x. Olhem só a lei dos senos aplicada nesse triângulo aqui, ó. E sabemos também que x dividido por L é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto oposto ao ângulo beta. Então, isso é igual a seno de beta. Aqui nós podemos, então, escrever que seno de θ vai ser igual a seno alfa vezes seno de beta. Essa relação é fundamental para a resolução deste exercício. Achamos, então, essa relação. Agora nós vamos colocar as forças. Aqui temos a tração no fio. Aqui temos a força no cabo, que é igual ao peso da carga, né, que está sendo sustentada. E aqui no ponto A nós temos a componente vertical dessa tração no fio. Se aqui é T, a componente vertical é T seno alfa. E é isso que o exercício quer saber. Quanto que vale esse TY? Quanto que vale o T seno de alfa? Vamos então pegar aqui essa força T e projetá-la numa direção perpendicular à barra. Então, se esse ângulo é θ, essa projeção é T seno θ. Idem para a força peso. Vamos projetar a força peso numa direção perpendicular a L, que é o comprimento da barra. Se aqui é beta, aqui é 90 menos beta, então aqui é beta. Esse ângulo também é beta. Logo, essa componente, essa projeção vai ser P cosseno de beta. Achamos as projeções. Para que nós fizemos isso? Porque se está em equilíbrio, o somatório dos momentos é igual a zero. Vamos fazer o somatório dos momentos nesta barra em relação ao ponto B. Veja que em relação ao ponto B, T seno θ produz um momento no sentido anti-horário e P cosseno θ no sentido horário. Se está em equilíbrio, esses momentos têm que ser iguais. T seno θ vezes L, que é o braço de força, tanto para T seno θ quanto para P cosseno θ, beta. Então, olha lá, momento dessa força é o valor dessa força vezes a distância da linha de ação dela até o ponto B, e essa distância é L. Momento desta outra força é o valor dessa força vezes a distância da linha de ação dela até o ponto B, na perpendicular, que é L. Corta L de um lado com L do outro. Então, nós temos que T seno alfa, seno beta, porque o seno de θ nós já trocamos por seno alfa vezes seno beta. Então, no lugar de seno de θ, colocamos seno alfa, seno beta. É igual a P cosseno beta. Veja que os L's nós cortamos. Daqui, então, T seno alfa é igual a P cosseno beta dividido por seno beta. T seno alfa é o que a gente quer, é o TY. E cosseno passando aqui para baixo, fica seno sobre cosseno, tangente de beta. Então, TY é igual a P sobre tangente de beta. Logo, em nosso enunciado, ele está correto. Item 80. Vamos fazer esse item novamente, uma outra maneira de resolver. Chamaremos de resolução 2. Então, agora, nós vamos pegar a nossa estrutura, tá? Os dois triângulos, o triângulo azul e o amarelo, como nós fizemos na resolução 1. Colocamos a distância x, que são iguais, que o enunciado nos fala. Colocamos as forças aqui, a tração e a força peso, que está sendo transmitida aqui, né? A carga que a gente está segurando. Então, aqui é T e aqui é P. E o TY, que é o que a gente quer, que é o T seno alfa, que é a nossa incógnita. Bom, até aí nada diferente da resolução 1, né? Bom, então o que nós vamos fazer agora de diferente? Uma maneira diferente de resolver. Esta é a força P. O braço de força desta força é esta distância em relação ao ponto P. Lembrando que o braço de força é a distância da linha de ação da força até o ponto onde você está pegando como referência. Então, esse aqui é o braço da força-peso. Fazendo a mesma coisa para a força de tração, ó, a distância da linha de ação da força de tração até o ponto B é o braço de força da tração, que chamaremos de dt. Se está em equilíbrio, o momento da força T
tem que ser igual ao momento da força P. O resultante tem que ser zero. Então, nós temos que T vezes o braço de força de T, que é dt, tem que ser igual a P vezes dp, para que tenhamos equilíbrio. Esse aqui é o braço de força da força de tração, e esse aqui é o braço de força da força peso. Continuando. Quem é dt? Se você observar aqui, ó, x seno alfa é dt. Então, no lugar de dt, nós vamos colocar x seno alfa. Quem é dp? Se você olhar nesse triângulo retângulo, esse triângulo retângulo, olha aqui, ó, quem é dp? O dp vai ser x sobre tangente de beta. Tangente de beta é cateto oposto, que é x sobre dp. Então, o x seno alfa é o dt, é o braço de força da força T, e o x sobre tangente de beta é o dp, que é o braço de força da força peso. Daqui nós temos que T seno alfa vai ser igual a P sobre tangente de beta. Isso aqui é o TY, né? Que é T seno alfa. X corta com X. T seno alfa, que é o que a gente quer, que é o TY. Aqui faltou, ó, TY é igual a P sobre tangente de beta. Mais uma maneira, resolução 2, de se resolver esse exercício, que nos chega à conclusão que o item está correto. Item 81. Se o cabo se romper, a massa M cairá com uma velocidade cuja componente horizontal será nula. O cabo rompendo, ele passa a ter uma queda livre. Uma aceleração na vertical igual a da gravidade. Logo, na horizontal não terá aceleração, não terá movimento. A componente, então, horizontal será nula. Nosso item está correto. Item 82. Se o cabo se romper e a massa M cair, a aceleração vertical da massa M será igual à aceleração da gravidade. Correto. Está em queda livre. Quando está em queda livre, a aceleração é igual à aceleração da gravidade. As pedras calcárias, os granitos e outras rochas empregadas nos monumentos construídos no Egito Antigo foram transportadas às pedreiras para o local da construção ao longo do rio Nilo, usando-se barcaças, barcos de fundo plano, que tinham cada uma 60 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade e massa igual a 600 toneladas. Considerando essas informações, julgue os itens 86, 87 e 88. Item 86. O valor do empuxo sobre as barcaças independia do peso das pedras a serem transportadas por elas. Se flutua, é porque o peso é igual ao empuxo. As duas forças que atuam aqui é o peso e o empuxo. O empuxo é a força de contato com a água. Então, nós temos aqui, lembrando que tem um empuxo com o ar, só que o empuxo com o ar é desprezível neste caso. Então, nós temos o empuxo com a água e o peso estão se equilibrando. Se eu dobrar o peso da barcaça, aumentando a carga, vai dobrar o empuxo, que tem que estar em equilíbrio. Se triplicarmos o peso da barcaça, vai triplicar o empuxo. Logo, o empuxo depende do peso. Empuxo é densidade do fluido vezes G vezes o volume imerso. Como a densidade do fluido é constante, o G é constante, o empuxo vai variar com o volume imerso também, olha só. Então, se eu dobrar o empuxo, o volume imerso tem que dobrar. Então, veja aqui, ó, desenho 1 para o desenho 2. Dobramos o peso, dobramos o empuxo e dobrou-se o volume imerso. Percebe? Aqui também, ó, triplicou-se o peso, triplicou-se o empuxo, triplicou-se o volume imerso. Daí o nosso item, ele é errado. Considerando-se que, na época em questão, a densidade da água no rio Nilo era igual a 1000 kg por metro cúbico, e desconsiderando-se a densidade do ar, determine o valor da massa em toneladas que a barcaça podia carregar, de tal modo que o seu fundo ficasse na profundidade de 1 metro da superfície do rio. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte fracionária, caso exista. Então, nossa barcaça, temos a força peso, temos o empuxo com a água e temos o empuxo com o ar.
Só que o empuxo com ar é desprezível. Por quê? Aqui é o momento de você entender por que o empuxo com ar é desprezível. Porque a densidade do ar, comparada com a densidade da água, é muito pequena. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. O do ar é 1,24 kg por metro cúbico. Então, a densidade do ar é muito pequena. Tão pequena que ela é desprezível. Neste caso, porque o volume é pequeno. O empuxo com ar só vai ter valores relevantes quando o volume for muito grande, no caso de balão, os balões. Então, nós temos duas forças, o peso, força com que a Terra atrai, e o empuxo com a água. Se está flutuando, está em equilíbrio. E veja que está 1 metro aqui, ó, afundado aqui de 1 metro para baixo d'água. O empuxo, o volume dessa barcaça vai ser comprimento vezes largura vezes altura, 60 vezes 25 vezes 2. O empuxo é dado por densidade do fluido vezes G vezes volume imerso. O peso da barcaça é dado por massa vezes G. Se está em equilíbrio, os dois têm o mesmo módulo, se igualam. O peso é igual ao empuxo. O peso é mg, produto da massa pela aceleração da gravidade. O empuxo é a densidade do fluido vezes G vezes volume imerso. Podemos cortar o G de um lado e do outro, substituindo os valores. Densidade do fluido, que é a água, 1000 kg por metro cúbico. O G, já cortamos, e o volume é comprimento vezes largura vezes altura. Só que é o volume imerso, olha só. O volume imerso não é o volume total da barcaça. Nem toda a barcaça está afundada, é só 1 metro. Então, o volume imerso é só o volume da parte imersa, que é 60 vezes 25 vezes 1. Daqui nós tiramos que essa massa vai ser de 1.500 vezes 10 a terceira quilos, que é igual a 1.500 toneladas. Mas essa massa é a massa da barcaça mais a massa da carga, que tem que dar 1.500. A massa da barcaça foi dado no enunciado 600. Logo, a massa da carga vai ser de 900 toneladas. Resposta: 900. A figura precedente ilustra um plano inclinado em que o bloco de massa M1 está ligado ao bloco de massa M2 por meio de um fio ideal, que passa por uma polia também ideal. Lembrando a você que fio ideal é aquele que tem massa desprezível e que transmite integralmente a força nele aplicada. Então, se eu tiver uma força F aqui, essa força vai sendo transmitida ao longo de todo o fio até chegar no outro bloco. O bloco de massa M1 pode se movimentar sem atrito sobre a rampa, que tem inclinação alfa relativamente à direção horizontal. Considerando essa situação e desprezando-se todas as perdas devido às possíveis forças externas, resistência com ar, que atuem no sistema, julgue os itens a seguir. Item 88. O item 88 diz: na situação em que M2 dividido por M1 é igual a seno alfa, o bloco M2 encontrará parado ou se deslocará em velocidade constante. Se estiver parado, equilíbrio estático. Com velocidade constante, equilíbrio dinâmico. O importante aqui é que vai estar em equilíbrio, ou estático ou dinâmico. Fazendo-se o diagrama do corpo livre, observe que no nosso sistema, aqui na massa M2, nós teremos um peso puxando, o peso P2. E na direção do movimento aqui, ó, já vou colocar direto, é o PX. Ó. Lembra que no plano inclinado a gente coloca PY e PX. Nesse caso, eu já estou simplificando um pouco, só colocando PX, porque o PY não vai nos interessar. Você já deve perceber ao longo de todas as nossas resoluções que o PY só vai ter interesse, na maioria das vezes, quando tiver atrito. Como não tem um atrito, que o atrito é μ vezes a normal, né? E a normal, na maioria das vezes, é igual ao PY. Então, nesse caso, não tem atrito, não tem necessidade de calcular o PY. Se está em equilíbrio, o P2 em módulo tem que ser igual ao PX. Se o P2 é igual ao PX, porque está em equilíbrio, o resultante das forças é zero, P2 igual a PX, PX igual a P2, e o PX é P seno alfa, onde o peso do bloco 1 é a massa do 1 vezes G, e o peso do bloco 2 é a massa do 2 vezes G. Cortando-se a aceleração da gravidade em ambos os membros dessa equação, teremos que M2 sobre M1 vai ser igual a seno de alfa. Portanto, o nosso item 88 ele está correto. Item 89. Se a massa M2 for maior que a massa M1,
Então, quando os blocos estiverem em movimento, o trabalho realizado pela força normal no bloco M1 será nulo. Certo ou errado? Então, nós temos aqui o nosso bloco M1, M2, o plano inclinado de alfa. A força normal, como o próprio nome diz, normal, ela é perpendicular à superfície. E se ela é perpendicular à superfície, ela é perpendicular ao deslocamento. O trabalho de uma força é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. O ângulo entre a força normal e o deslocamento, olha, é 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Lembrando, todas as vezes que uma força for perpendicular ao deslocamento, essa força não trabalha. Daí, nós temos o ângulo θ, é o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Não é o ângulo de inclinação do plano. Vejo muito aluno colocar aqui como sendo o ângulo de inclinação do plano. Não, aqui a fórmula, esse θ é o ângulo entre a força, o vetor força e o vetor deslocamento. Daí, se o θ é 90, cosseno de 90 é zero, o trabalho da força normal será igual a zero. Portanto, o nosso item é um item correto. Na situação ilustrada na figura anterior, um bloco que está posicionado no topo de uma rampa a uma altura h do solo. Então, o bloco está aqui em cima, massa m de uma altura h do solo. Se deslocará a partir do repouso até atingir a região plana. O bloco tem massa de 500 kg, a rampa tem inclinação de 30 graus e h é igual a 20 metros. Tanto a rampa quanto o trecho horizontal são feitos de um mesmo material, e o coeficiente de atrito dinâmico de todo o percurso é 0,5. A partir dessas informações, considerando-se que a aceleração da gravidade local seja 10 metros segundo ao quadrado, e assumindo 0,87 como o valor aproximado de cosseno de 30 graus, faça o que se pede no item 90, que é do tipo B. Portanto, nosso item 90, nós temos aqui a situação descrita. Olha, aqui está o bloquinho que vai descer, percorrer uma certa distância e depois ele percorre uma outra distância aqui no trecho horizontal. Então, nós temos um trecho inclinado e temos um trecho horizontal. A força que atua aqui nesse trecho horizontal, ó, a normal é igual a mg. Tá? E lá no trecho inclinado, a normal vai ser igual a mg cosseno alfa. Por quê? Fizemos o diagrama do corpo livre. A normal é igual ao py. Tá? Aqui o peso é mg. No plano horizontal, a normal é igual ao peso. E no plano inclinado, a normal vai ser igual ao py, certo? No trecho horizontal, nós temos três forças. Uma de campo, uma de contato, que é a normal, e tem atrito. E o atrito é uma força paralela às superfícies, então ele está aqui paralela ao plano horizontal. E o sentido da força de atrito é contrário ao movimento relativo. Então, se esse bloco está se movimentando para a esquerda, o atrito estará para a direita. Lá no plano inclinado, a mesma coisa. Olha a força de atrito paralela à superfície, agora paralela ao plano, e está no sentido contrário ao movimento relativo. O bloco está descendo, o atrito está para cima. Então, aqui nós temos o diagrama do corpo livre. Essa é a parte mais importante dos exercícios de aplicação de leis de Newton, saber colocar as forças que atuam. E observe que aqui o plano inclinado, você tem que saber decompor as forças, tá? Esse mg cosseno é o py, ó, py. E aqui para baixo nós temos o mg seno, que é o px. Fazendo então, olha só, velocidade final é zero, velocidade inicial é zero, que partiu do repouso, tá? Essa distância aqui é h sobre seno de alfa, ó, porque seno de alfa é cateto oposto, que é h, sobre hipotenusa. Então, a hipotenusa é h dividido por seno de alfa. E essa distância aqui nós chamamos de d. Então, nós arrumamos nosso exercício, interpretamos, tiramos os dados, colocamos o diagrama do corpo livre. Esta parte é uma parte que você tem que fazer com muito carinho, muita organização. Porque se você errar aqui, o seu exercício nasce morto. Tá? Então, vamos continuar a resolução. O trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Variação da energia cinética é zero, porque partiu do repouso e chegou lá no repouso. Então, trabalho resultante é o trabalho de todas as forças. É o trabalho da força peso, é o trabalho da força normal, mais o trabalho da força de atrito. A força peso só trabalha na vertical.
Então, no trecho horizontal, a força-peso não trabalha, porque ela é perpendicular ao deslocamento. No plano inclinado, a força-peso trabalha, que é mg ΔH ou mgh. H é o quanto que ele deslocou na vertical. O trabalho da normal é zero, porque a normal é perpendicular ao deslocamento. E o trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180. Lembrando que 180 é o ângulo entre a força e o deslocamento. Olhem só o atrito, ó. O atrito está para um lado e o deslocamento está para o outro. O atrito aqui está para a direita, o deslocamento está para a esquerda. Aqui no trecho inclinado, o atrito está para cima e o deslocamento está para baixo. Veja que esse trabalho da força de atrito aqui é só no plano horizontal, ó. No plano horizontal, esse deslocamento D aqui, ó. Esse Dzinho aqui é igual a Dzão. Mas o atrito também trabalha no plano inclinado, ó, que vai ser a força de atrito vezes o deslocamento no plano inclinado, que vai ser H dividido por seno alfa, vezes o cosseno de 180. Então, esse exercício você tinha que tomar cuidado com isso. Ao calcular o trabalho da força de atrito, o atrito trabalha tanto no plano inclinado quanto no plano horizontal. No plano inclinado, o deslocamento é H sobre seno alfa, e no plano horizontal, o deslocamento é D. Uma vez montada a equação do teorema da energia cinética, e você deve ter percebido que esse teorema aqui ele é um instrumento, é uma ferramenta muito forte nas aplicações das leis de Newton. Então, muito carinho com esse teorema, tá? Trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Continuando, então, teremos mgh mais força de atrito no trecho horizontal é μ vezes a normal. Só que a normal no trecho horizontal é igual ao peso, olha. Vezes o deslocamento no trecho horizontal, ó. E o deslocamento no trecho horizontal é d. O trabalho da força de atrito no trecho inclinado é a força de atrito, que é μ vezes a normal, só que a normal é mg cosseno alfa. E o deslocamento é h sobre seno alfa, é a hipotenusa aqui, ó. Podemos simplificar aqui, né? A G tem todas as parcelas, né? O M tem todas as parcelas. Podemos simplificar bastante essa expressão. Vai ficar dividindo tudo por mg. Vai ficar h menos μ vezes d, menos μ que multiplica cosseno sobre seno vezes h. Daí nós temos que, substituindo, né? H é 20, foi dado. Coeficiente de atrito 0,5, deslocamento é a nossa incógnita. Coeficiente de atrito 0,5, cosseno de alfa 0,87, foi dado. Seno de 30, né, meio, olha só. O H é 20. Fazendo-se as contas, acharemos que o deslocamento no trecho horizontal será de 5,2 metros. 5,2 metros. O exercício pede para pegar o resultado e multiplicar por 10. 5,2 vezes 10, resposta 52. Olá, futuro universitário. Chegamos ao final de mais uma resolução comentada do Programa de Avaliação Seriada PAS, etapa 1, ano 2018. Inscreva-se no canal. Dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou, mas deixe comentários do que você gostou e críticas construtivas do que você não gostou. Este é um canal de educação, ajude esse canal a crescer. Toda ajuda será muito bem-vinda no nosso Pix.